Olá, meus historiadores das sombras. Sejam bem-vindos a mais uma viagem pelas lacunas que os livros de escola não contam. Eu sou a sua narradora e hoje atendemos a um pedido muito especial de um inscrito da nossa comunidade. Vamos desvendar a mente de uma das mulheres mais brilhantes, complexas e atormentadas do século XX. Alguém que escreveu sobre a vida com uma intensidade que queimava, mas que no fim encontrou a paz nas águas frias de um rio. Hoje, nós vamos caminhar lado a lado com Virginia Woolf. Esqueça aquela senhora séria das fotos em preto e branco. Vamos conhecer a mulher que ouvia pássaros cantando em grego, que se vestiu de homem para enganar a Marinha Real e que viveu um romance proibido com uma aristocrata. Prepare-se para entrar no mundo dela, mas cuidado, as pedras nos bolsos são mais pesadas do que parecem. Para entender o fim, precisamos voltar ao começo. Adeline Virginia Stephen nasceu em 1882, no número 22 do Hyde Park Gate, em Londres. Ela nasceu em um berço de ouro intelectual. Seu pai, Leslie Stephen, era um gigante da literatura, amigo de escritores famosos. A pequena Virginia cresceu em uma casa que mais parecia uma biblioteca viva. Imaginem corredores escuros, atulhados de livros do chão ao teto, o cheiro de papel velho e tabaco de cachimbo, e jantares onde se debatia filosofia e arte antes mesmo da sobremesa. Parecia o paraíso para uma mente curiosa, mas havia sombras densas naquelas paredes. A sociedade vitoriana exigia que as mulheres fossem o anjo do lar, submissas, puras, caladas, servindo chá e sorrindo. Virginia odiava isso, e o pior acontecia nas sombras. Ela e sua irmã, Vanessa, sofriam abusos silenciosos por parte de seus meio-irmãos, George e Gerald. Numa época em que ninguém falava sobre isso, Virginia aprendeu muito cedo que seu corpo era uma armadilha, mas a mente era o único lugar onde ela podia correr livre. A primeira grande rachadura na alma de Virginia aconteceu aos 13 anos. Sua mãe, Julia, a luz da casa, morreu repentinamente. A morte, quando visita uma criança sensível, nunca vai embora de mãos vazias. Ela leva um pedaço da inocência. Foi nesse momento que a onda quebrou pela primeira vez. Foi assim que Virginia descreveu seu primeiro colapso mental. Uma onda física de escuridão que a engoliu, misturada com uma fúria incontrolável. Depois da morte do pai, anos depois, Virginia sentiu uma mistura proibida de dor e libertação. Ela e os irmãos fizeram algo impensável para a época. Venderam a casa escura e mudaram-se para um bairro boêmio e barato chamado Bloomsbury. Foi como sair de uma caverna para a luz do sol. Ali nasceu o lendário Grupo de Bloomsbury. Imaginem jovens escritores, pintores e economistas jogados em tapetes no chão, fumando cigarros, bebendo café forte e discutindo sobre tudo o que era proibido. O fim de Deus, a liberdade sexual, a arte moderna e o fim das regras vitorianas. Virginia era o centro desse furacão. Para vocês terem ideia de como ela era divertida e rebelde, algo que poucos contam, em 1910 ela participou da famosa Pegadinha do Dreadnought. Virginia e seus amigos se pintaram com maquiagem escura, colocaram barbas falsas, vestiram turbantes e roupões coloridos e se apresentaram à Marinha Real como príncipes da Abissínia. Acreditem se quiser, a Marinha acreditou. Eles foram recebidos com honras militares no navio de guerra mais poderoso da Inglaterra, o HM Dreadnought. Virginia, disfarçada de homem, mal conseguia segurar o riso, enquanto os almirantes prestavam continência para ela. Isso mostra que, antes da tristeza, havia uma mulher cheia de vida e ironia. Foi nesse meio que Leonard Woolf a viu. Ele não era um aristocrata. Era um judeu, socialista, com as mãos trêmulas de quem segura o mundo. Ele viu Virginia. Ele viu além da escritora genial e da brincalhona. Ele viu a fragilidade. O casamento deles, em 1912, não foi baseado em paixão física. Virginia foi honesta. Ela disse a Leonard que não sentia atração por homens. O coração dela batia em outras frequências, mas Leonard aceitou.
Ele propôs um pacto de cuidado intelectual, e assim começou um dos casamentos mais bonitos, devotados e tristes da história. Leonard se tornou seu enfermeiro, seu editor, seu melhor amigo e seu guardião. Mas a vida emocional de Virginia tinha outras cores. Em 1922, ela conheceu Vita Sackville West. Vita era tudo o que Virginia não era. Uma aristocrata rica, confiante, que viajava o mundo, vestia calças, um escândalo na época, e tinha diversos amantes. Vita ficou fascinada pela genialidade de Virginia, e Virginia ficou hipnotizada pela força vital de Vita. Elas viveram um romance intenso e apaixonado. Foi o momento em que Virginia se sentiu mais viva, mais mulher e mais conectada com seu próprio corpo. Vita não apenas a amou, mas a inspirou a escrever uma de suas maiores obras, o livro Orlando. Orlando é considerado a carta de amor mais longa e encantadora da história. No livro, o personagem principal vive por 300 anos e, no meio da história, dorme homem e acorda mulher, sem perder sua essência. Foi a forma genial de Virginia explicar ao mundo que o amor não tem gênero e que a alma de Vita era grande demais para caber numa definição só. Enquanto estava com Vita, as vozes na cabeça de Virginia diminuíam. O amor parecia ser o único remédio capaz de competir com a loucura. Mas romances acabam ou se transformam. Vita seguiu sua vida de viajante e Virginia voltou para a segurança monástica de Leonard. E então, as sombras que estavam à espreita começaram a crescer novamente. Muitos romantizam a loucura de Virginia, mas o que ela vivia era um inferno. Hoje, os médicos diriam que ela sofria de transtorno bipolar grave com episódios psicóticos. Na época, chamavam apenas de nervos. E o tratamento? O terrível rest cure, ou cura pelo repouso. Os médicos a proibiam de escrever, de ler, de pensar. Ela era forçada a ficar deitada em quartos escuros, bebendo litros de leite, isolada do mundo. Para uma mente hiperativa como a dela, isso era tortura. Era como pedir para um pássaro parar de voar para curar uma asa quebrada. Nos intervalos entre as internações, Virginia escrevia furiosamente. A escrita era seu exorcismo. Ela fundou com Leonard a Hogarth Press, uma editora na própria mesa de jantar, para publicar seus livros sem editores chatos dizendo o que ela podia ou não fazer. Mas o mundo lá fora estava prestes a quebrar de vez. Chegamos a 1940. A Segunda Guerra Mundial estourou com fúria. A bolha de vidro de Virginia trincou. Londres estava sendo bombardeada noite após noite na Blitz. A casa deles em Londres foi atingida. Virginia foi até lá e viu os escombros, seus livros, seus móveis, suas memórias, tudo transformado em pó e tijolos quebrados. Aquilo a abalou profundamente. Mas havia um medo ainda maior, um terror silencioso. Leonard era judeu. Virginia era uma intelectual de esquerda que desprezava o fascismo. O nome dos dois estava numa lista muito específica, a lista negra da Gestapo. Se os nazistas invadissem a Inglaterra, e parecia que iam invadir a qualquer momento, Leonard e Virginia seriam os primeiros a ser caçados. O casal fez um pacto sombrio. Eles conseguiram uma dose letal de morfina com um médico amigo. Eles aguardaram na garagem da casa de campo, a Monk's House. Se vissem as botas alemãs marchando na estrada de Sussex, eles tomariam a morfina juntos. Eles não deixariam que os levassem. Imaginem a tensão psicológica. Viver dia após dia olhando para o horizonte, esperando a morte chegar, ouvindo o zumbido dos aviões de guerra sobre o jardim. Esse zumbido externo se misturou com o zumbido interno na cabeça de Virginia. As vozes voltaram. Dessa vez, brutais. Ela ouvia pássaros cantando em grego antigo. Ela ouvia o rei Eduardo falando obscenidades nos arbustos. Ela olhava para um prato de comida e não conseguia engolir, convencida de que seu corpo não existia. Março de 1941 foi um mês gelado. Virginia terminou seu último livro, Entre os Atos, mas odiou o resultado. Ela sentiu que o dom a tinha abandonado. Ela olhava para Leonard e via o cansaço nos olhos dele, depois de anos cuidando dela.
A lógica cruel da depressão a convenceu de uma mentira absoluta. Eu sou um fardo. Eu estou destruindo a vida desse homem bom. Sem mim, ele poderia ser livre. Na manhã de 28 de março, uma sexta-feira, o céu estava claro. Virginia tomou café com Leonard, conversou sobre amenidades e foi para o seu quarto. Lá, ela escreveu 2 cartas, uma para a irmã, Vanessa, e uma para Leonard. Ela deixou as cartas sobre a lareira azul da sala. Às 11h30, ela vestiu seu casaco de pele. Não porque estava frio, mas porque ele era pesado. Ela pegou sua bengala e saiu pelo portão de madeira. Ela caminhou pelos campos úmidos até o rio Ouse. O rio estava cheio naquele dia, as águas rápidas, barrentas e geladas. Na margem, Virginia sabia que precisava de garantia. Ela não queria flutuar, ela queria afundar. Ela olhou para o chão e viu pedras, grandes, irregulares, sujas de lama. Com suas mãos finas de escritora, ela começou a pegar as pedras. Uma por uma, ela as colocou nos bolsos do casaco. O peso puxava o tecido para baixo, batendo contra suas pernas. Ela deixou a bengala na grama e entrou. O choque da água gelada deve ter sido terrível, ou talvez um alívio. O frio calou as vozes. O peso das pedras fez o seu trabalho. Virginia Stephen Woolf desapareceu sob a superfície. Quando Leonard encontrou a carta, leu as palavras que ecoam até hoje. Querido, tenho certeza de que vou enlouquecer novamente, e desta vez eu não vou me recuperar. Começo a ouvir vozes, então estou fazendo o que parece ser a melhor coisa. Você me deu a maior felicidade possível. Não creio que 2 pessoas poderiam ter sido mais felizes até chegar essa doença. Se alguém pudesse ter me salvado, teria sido você. Tudo se foi de mim, exceto a certeza da sua bondade. O corpo de Virginia só foi encontrado 3 semanas depois, por crianças que brincavam na margem. Ela nos deixou romances que mudaram a literatura, mas também o alerta eterno sobre a fragilidade humana. Nem todo o talento, nem todo o dinheiro, nem todo o amor do mundo pode curar sozinho uma química cerebral quebrada. Obrigada ao nosso inscrito pela sugestão. E se você, assim como Virginia, sente o peso das pedras, lembre-se, a história dela é contada para que nós possamos continuar a nossa. Eu vou ficando por aqui, nas margens do rio Ouse. Até a próxima lacuna da história.